Oi, pessoal. Eu tinha dito na última parte que a gente ia começar a ver teste de hipóteses, né? Mas antes eu queria só tratar desse exemplo com vocês, né? Dado o contexto que a gente está próximo de uma eleição, né? Então, assim, quis abordar um pouquinho o tema, mas é só um slide, vai ser bem rápido, tá? Falando um pouquinho sobre pesquisa eleitoral. Então, vamos observar uma coisa, né? A gente estava falando sobre intervalo de confiança para proporção e um contexto que a gente está muito habituado a ver esse tipo de intervalo sendo aplicado no cotidiano, né? É justamente com pesquisas eleitorais. Então, vamos pensar um pouco com respeito ao que a gente aprendeu para ver se a gente consegue absorver um pouquinho mais de conhecimento aí dessa área e entender um pouquinho melhor como é que as pesquisas eleitorais funcionam. Então, a gente considera que uma pesquisa eleitoral, né, em que você quer obter um intervalo de confiança para a proporção de eleitores de um candidato A na população, tá? Então, essa proporção é que é populacional. Talvez o texto tenha saído ambíguo, mas é isso que eu quis dizer. Então, a gente quer um intervalo de confiança para a proporção populacional, né, de eleitores do candidato A. Então, a gente vai denotar aqui essa proporção por P, né, por Pzinho, é um valor entre 0 e 1, é a proporção de votantes do candidato A na população. Então, tradicionalmente, né, essas pesquisas eleitorais elas divulgam um intervalo de confiança que tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, né, como a gente está bastante habituado a ouvir aí nos telejornais, né. E aí, atrelado a isso, está sempre um nível de confiança, que aí a gente vai supor aqui, digamos que seja 95%, mas pode ser qualquer percentual que se queira tratar. Mas tipicamente é isso que acontece. Eles divulgam um intervalo de confiança, né, ele está centrado, esse intervalo de confiança ele vem centrado ao redor da média, tá? P barra, e ao redor desse valor, dessa média que foi obtida na pesquisa, tem sempre 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Dificilmente é algo diferente disso. Às vezes 3%, às vezes é 1%. Mas tipicamente são 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a pergunta que fica é como é que eles garantem isso? Né? Como é que você consegue garantir que os seus intervalos têm esses 2 pontos percentuais para mais ou para menos? Porque aqui, por exemplo, vamos voltar no caso anterior. Nesse caso anterior, a gente tem no intervalo de confiança não conservador, a gente tem que o comprimento do intervalo depende da estimativa da proporção amostral. Então esse cara a gente não teria controle sobre ele, certo? Ele poderia dar 2, 3%, poderia dar, sei lá, 5%, qualquer coisa entre 0 e 1 poderia aparecer aí, tá? Bom, qualquer coisa entre 0 e 1 menor do que 1 sobre 4n. E aí, como é que a gente faria, né? Bom, a gente pode fazer olhando para o intervalo conservador, porque olha só qual é o comprimento do intervalo conservador. Ele está centrado em P barra, mas o seu comprimento depende só de Z, né, depende só daquele quantio que vem da normal 0,1, que ultimamente só depende, em última instância, só depende do gama, ou seja, não depende de nada que foi coletado na amostra, então você pode calcular esse Z antes mesmo de obter a sua amostra. 1 sobre 4n também, só depende do tamanho da amostra. Então olha só que interessante. Com um intervalo de confiança conservador, aqui a gente está supondo que é 95%, tá? Então a gente pega o quantio de probabilidade 0,975, tá? Da normal. E aí a gente calcula o nosso intervalo conservador, ele vai ser dessa forma, em que só a única quantidade que é desconhecida é o meu P chapéu, é o meu P barra, mas o comprimento do intervalo, que é o que importa, né, que é o que eu quero fazer com que seja esses 2 pontos percentuais para mais ou para menos, isso já está dado. Então, para eu garantir que os meus intervalos vão ser de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, basta fazer com que o comprimento do intervalo de confiança conservador, que tem essa expressão algébrica, seja igual a 0,02. Tá bom? Então só o que eu preciso fazer é que 2z 1 sobre raiz de 4n igual a 0,02, tá bom? Ou seja, a gente vai ter o seguinte, z 1 sobre raiz de 4n
igual a 0,01. Aqui eu já vou fazer o seguinte, eu já vou passar o z para cá para baixo, tá? Então daqui a gente tira aqui raiz de 4n igual a z sobre 0,01. Então 4n igual a z2 sobre 10 elevado a menos 4, não é isso? Logo, o que a gente obtém é é n igual a 1 sobre 4 z2 vezes 10 elevado a quarta. Tá bom? Então, qual o valor de z que a gente obtém aqui? Então, esse valor de z, como eu falei, né, ele vai depender... Aqui eu vou colocar aqui embaixo. Ele vai depender do valor de gama que a gente fixou. No caso, a gente fez gama igual a 0,95. A gente quer um intervalo de 95% de confiança. Então, aqui está a nossa curva normal, né? E a gente obtém o z desse jeito. Z menos z. Aqui eu quero que tenha probabilidade, vou denotar assim, né? Gama. Então, nesse intervalo, eu tenho que ter 1 menos gama dividido por 2, porque ele tem a mesma área que esse, porque eu estou fazendo z e menos z. Logo, o z tem que ser tal que a probabilidade à esquerda seja 1 menos gama sobre 2, que é gama mais 1 sobre 2, tá bom? Logo, z é igual a Q enorme, gama mais 1 sobre 2. Então, eu obtive n igual a 1 quarto de z ao quadrado vezes 10 à quarta. Peraí, é melhor eu colocar assim. 1 quarto vezes 10 à quarta vezes Q enorme, gama mais 1 sobre 2 ao quadrado, tá? Então vamos ver o que seria no nosso caso, né? Aqui a gente tem gama igual a 0,95, então vamos lá usar o R. A gente vai obter para o tamanho de amostra 10, 1, 2, 3, 4, dividido por 4, que multiplica Q enorme de 1,95 dividido por 2. E aqui falta elevar ao quadrado. Então vamos checar se eu fiz isso aqui certo. Então deu 10.000 dividido por 4 vezes Q enorme de 1,95 dividido por 2 ao quadrado. Deu 9.000. O meu n deu 9.000. 603,647. Isso aqui dá... Bom, na verdade, só como n é inteiro, eu tenho que pegar 9.604, tá? Pessoas. Então, basta que eu entreviste 9.604 pessoas, tudo bem? Bom, nota que essa é a forma mais conservadora que tem da gente fazer as contas, né? Porque esse intervalo, a gente já viu que ele vai ser geralmente maior do que o intervalo verdadeiro, entre aspas, que o intervalo verdadeiro, o comprimento dele vai depender de P, não é nem de P barra, é de P, né, que é a verdadeira proporção amostral. Então, assim,
quanto mais próximo de meio, né, mais próximo vai estar o do N, o N real, né, que a gente vai precisar, vai ser próximo desse valor aqui. Agora, se o P for muito diferente de meio, por exemplo, 0,1 ou 0,93 ou algo assim, aí a gente vai, na verdade, esse intervalo vai estar sendo conservador, ou seja, ele vai estar sendo muito mais, a forma geral do intervalo é muito mais ampla do que o necessário, porque esse valor é o máximo que o intervalo pode assumir, é o maior comprimento que o intervalo pode assumir, dado um valor fixado de confiança, né? Então, na verdade, esse intervalo vai ser conservador nesse sentido. Em geral, ele vai te dar um N maior do que o N que você de fato precisa observar, porque ele vai depender do verdadeiro valor de P na proporção. Só que como antes de fazer pesquisa a gente não sabe o valor de P, um jeito de proceder é dessa forma, tá? Calculando da forma mais conservadora possível, e aí a gente vai dizer, bom, eu vou fazer com esses 9.604 pessoas, e eu sei que, na verdade, eu vou estar sendo, de fato, mais conservador do que eu preciso, né? Porque, na real, a verdadeira proporção não vai ser igual a 0,5, né? Então, o intervalo conservador aqui é um pouco maior do que deveria ser, mas tudo bem, isso vai implicar que o intervalo que eu estou reportando tem um nível de confiança, na verdade, mais elevado do que os 95% que eu fixei na prática, tá bom? Então, enfim, é só uma curiosidade aí para vocês, tá? Não levem isso em conta na hora que vocês estiverem olhando alguma pesquisa ou algo assim, porque se usa métodos em geral assim muito mais rebuscados do que isso que eu mostrei para vocês. Essa só é a forma mais conservadora possível de você obter um intervalo de confiança. Então, é uma forma que vocês têm, com o conhecimento que a gente já viu aqui, de entender como é que funciona essa questão de dimensionamento de amostra, tá? E nota que isso é bem interessante também, porque às vezes as pessoas podem achar contraintuitivo e essas amostras podem dizer assim, ah, bom, tudo bem, a gente tem uma amostra de 9.000 pessoas, mas se você estiver falando de uma pesquisa eleitoral, digamos, para a presidência, por exemplo, você pode pensar assim, poxa, mas esses 9.000, a população de brasileiros é mais de 200 milhões, né? 9.000 sobre 200 milhões, vamos fazer a continha, né? Eu deveria saber fazer isso de cabeça, mas como está sendo gravado, eu preciso fazer a conta no R para não me comprometer. Então vamos lá, 9.604. E aqui eu estou simplesmente fazendo um chute às cegas de qual deve ser o tamanho da população brasileira. Tá? Deve estar muito defasada essa estimativa que eu estou fazendo aqui. Mas tudo bem, é só para dar uma ideia. Então suponhamos que a população brasileira seja de 200 milhões de pessoas. Então aqui está 200 mil, né? Falta colocar 3 zeros. 1, 2, 3. Tá vendo? É uma proporção baixíssima da população. Aí as pessoas vão e dizem, ah, mas essas pesquisas levam em conta um percentual muito baixo em comparação com o total da população brasileira, né? Então, como é que a gente pode confiar na pesquisa? Bom, se você sabe a matemática por trás, né, das contas e sabe da onde estão vindo as aproximações e como funciona tudo, você vê que matematicamente é isso que acontece. A gente tem uma garantia de que o comprimento do intervalo vai ser de 2% e que existe uma probabilidade de 95% de eu ter pego uma amostra da minha população que retorne um intervalo, que me dê um intervalo que contém o verdadeiro valor do parâmetro, tá? Então não importa qual é a proporção entre o tamanho da população e o tamanho da amostra. Só o que importa é o tamanho da amostra. Até porque, no setup que a gente está vendo aqui até agora, a gente está supondo sempre que a população é infinita. Mesmo se tratando de uma população que é claramente finita, por exemplo, no caso de uma pesquisa eleitoral em que a população é o número, que é o número de pessoas aptas a votar, né, naquela região. Isso obviamente é uma quantidade finita, mas toda a nossa metodologia que a gente está tratando aqui até agora, ela supõe um tamanho de população infinito. Então é ainda mais, como posso dizer? Então assim, é ainda mais conservador, porque o que está acontecendo? Eu estou supondo que as minhas amostras têm coisas do tipo XI
x1, x2, até blá 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 xn, vem todas de, digamos, aqui no caso das pesquisas eleitorais, seria Bernoulli, P, né? Então, o que acontece? Eu estou pensando na teoria, o que acontece é o seguinte, esse valor de n é o da minha amostra, mas eu estou pensando que existe uma máquina, né, uma máquina geradora de pessoas, né, e aí essa máquina ela vai gerar pessoas que ou votam no candidato ou não votam no candidato, e com uma probabilidade P, ela vai gerar pessoas que votam no candidato. Então a gente está pensando sempre nessa máquina, entre aspas, né, que gera uma infinidade de pessoas, né? E aí você só olha para as N pessoas que compõem a sua amostra. E aí, baseado nessas N, você quer inferir sobre essa máquina, sobre esse processo teórico gerador de pessoas que votarão ou não no candidato, tá? É uma forma bem, sei lá, bem esquisita de colocar as coisas, mas formalmente falando, matematicamente falando, é isso que está sendo feito, tá bom? Então, é só para vocês terem a noção de que o tamanho da amostra, ele ser grande ou não, não é relativo ao tamanho da população, nesse caso, né, no caso da inferência que a gente está abordando aqui. É claro que existe a amostragem, que é uma disciplina que a gente vê em estatística, em que a gente considera o tamanho da população como sendo finito, e aí existe aí passa a se tornar relevante, né, a proporção do tamanho da amostra com respeito ao tamanho da população. Tá? Mas, por enquanto, o que a gente está vendo aqui, ele não leva isso em conta. A gente sempre supõe que a população é infinita, isso não nos impede de fazer inferência, porque se a população é infinita, né, você poderia pensar, qualquer tamanho de amostra que você tomar vai ser irrisório perto de uma população que é infinita. Isso não é verdade, tá? Porque aqui a gente já está vendo matematicamente que a gente consegue ter garantias fortes, né, para intervalos e para medidas de incerteza, como a gente está vendo aqui, tá bom? Então, pessoal, eu só queria gravar esse vídeo, acabou sendo um pouco mais longo do que eu queria, mas é só para a gente abordar uma coisa que está mais relacionada à prática do que vocês veem no dia a dia, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora eu vou gravar os vídeos de teste de hipótese e aí a gente vai se falando na quarta-feira, na próxima aula.